café, tá bom? A gente vai tentar ter, mas a gente lembrou já da puxada de orelha aqui em outros momentos. E ela é adequada. Então fica à vontade para já pegar. Daqui a pouquinho a gente está começando. Boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Nós estamos começando as atividades do ano do Café com Ciência. Então se preparem para muita ciência de qualidade aí ao longo do ano, tá? Nós temos vários palestrantes já agendados e outros que vão publicar esses artigos. Nós vamos estar convidando também para vocês estarem ouvindo falar de trabalhos de altíssima qualidade. Antes de mais nada, quem não nos conhece, né? Eu sou o professor Andres, faço parte da equipe do Café com Ciência. Mas essa equipe que vem trazendo para vocês o cafezinho, né, a parte dos palestrantes, etc., na verdade é uma equipe gigantesca, que tem professores e tem alunos de pós-graduação, alunos de graduação. Então eu queria, antes de comentar a respeito do nosso palestrante, pedir aí para a turma que está apoiando isso, ficar de pé, que eu pelo menos se identificar. Henrique está ali atrás, eu estou vendo, faz assim, Henrique, por favor, para a gente, para o pessoal saber quem você é. O Alexandre, não sei se o Alexandre está aí. Alexandre, desculpa. O Andrezinho eu sei que não está, né? Mas o Danilo, está aí o Danilo? Também não. Tainã, está ali, ela que vai estar cuidando aí de estar passando no Instagram a apresentação. Giovanni, professor Giovanni, estava aqui ali o professor Giovanni, na parte de extensão. Lucas também. Marco, Olegário, ali o Marco está ali. O Olegário está aí? Não. O Olegário passou aqui antes, né? O Pedro Augusto. Pedro está ali. A Yasmin está na secretaria, né, Tainã? A Yasmin está na secretaria, então a gente tem um apoio também da secretaria, né? E o professor Guilherme, cadê o Guilherme? O Guilherme conseguiu fugir de novo. Eu não acredito, toda vez que eu peço ele acaba fugindo. Então, para quem não conhece, siga a gente no Instagram, tá certo? A gente está sempre lá também, todas as palestras acabam ficando ali online, então divulguem também para os seus colegas dos seus institutos que nós temos uma filosofia de ter pesquisadores que estão fazendo trabalhos de ponta, dentro do Instituto de Física, quanto fora do Instituto, para trazer ciência de qualidade para vocês. Hoje, a gente tem um pesquisador que não é a primeira vez que eu trago, na verdade. Ele é tão bom, eu sou fã dele, para falar a verdade, tem tanto trabalho bom que sempre está lá, aparecendo na mídia, e apareceu mais um. E hoje a gente vai estar conversando um pouco, não num nível profundo, sobre um artigo publicado na Science recentemente, que faz parte de toda uma equipe, e o professor José Alexandre Felizola Diniz Filho vai estar comentando. Então, para quem não conhece o professor José, né, que está a primeira vez, ele fez a graduação dele em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Sergipe, depois fez o mestrado e o doutorado dele na Unesp, e aí entrou aqui, eu acho que em 1994, na UFG, e não, demorou, acho que 2 anos já era professor titular aqui na UFG, né?
ele foi pró-reitor de pós-graduação da UFG de 2009 a 2011. Para quem não sabe, aí, ele é nível 1A do CNPq como pesquisador, então a gente tem graus, né? Ele está no nível máximo. Em 2014, ele entrou como membro permanente da Academia Brasileira de Ciências. Em 2018, ele ganhou a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, que é dada aí pela Presidência da República, né? Desde 2016, ele vem coordenando o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT. Aqui o nome está Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, não sei se continua o mesmo. E ele, durante 2 períodos, foi o único que era do estado de Goiás, e agora a gente sabe que tem uma outra colega também do ICB, né, a Célia, que juntamente com o José Alexandre também foi aprovada aí no INCT, né, então é um prazer ter ele aqui. Então, para quem não conhece ele tem um número de artigos publicados bem significativo, 475 artigos, já orientou 42 teses de dissertações de mestrado, 37 de doutorado, 27 pós-docs. Os papers deles aí tem mais de 15 mil citações no Web of Science, pegar o Google acadêmico mais de 20 mil, fator H 58. É, sem dúvida nenhuma, um dos pesquisadores aí mais fortes que a gente tem na Universidade Federal de Goiás, na minha visão, e é sempre um prazer tê-lo aqui para estar conversando com a gente um pouquinho sobre ciência. Então, por favor, José Alexandre, vamos... Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Andres, pelas palavras, né, pelos elogios, né, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Andres falou, já sou meio figurinha repetida aqui, já vim umas 2, 3 vezes aqui, né, Andres? Então, mas é muito bom sempre voltar aqui, né, dou os parabéns para o Andres, para a equipe toda, pela iniciativa, pela disponibilidade, né, é super bacana a gente fazer isso, a gente precisa fazer mais isso na universidade, né, fica todo mundo na sua rotina, cada um fazendo suas coisas, e termina que esses momentos vão começando a rarear, né, então é muito bacana que vocês mantenham isso e tenham conseguido manter isso durante tanto tempo, né? E, na verdade, né, como o Andres falou, eu sou do ICB, né, do Departamento de Ecologia, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, né, tem aqui o pessoal que veio prestigiar, obrigado, né, além do pessoal da Física, o nosso grupo lá da Ecologia, e a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre esses temas aí, né, mudança climática, lacunas de conhecimento e redes internacionais de cooperação científica. Na verdade, quando o Andres me convidou, né, a gente chegou nesse título grandão aí, né, Andres, mas na realidade o Andres, como ele comentou, ele me convidou porque agora no início de fevereiro saiu um artigo, né, no qual eu estou envolvido, na Science, né, sobre, como vocês estão vendo ali, lacunas de conhecimento da biodiversidade na Antártida. Tá? E também foi legal porque esse artigo, né, que foi publicado agora em fevereiro, ele na verdade ele é parte de um número especial, não um número especial, mas uma seção especial da Science sobre ciência polar. Né? Então, tem vários outros artigos nesse número especial, né? E esse número especial foi capa da Science. Então, a gente foi meio capa da Science, já é alguma coisa. Né? Então, tem outros artigos sobre a parte geológica, sobre a parte física, sobre a parte climatológica, e terminou entrando esse artigo nosso sobre biodiversidade, sobre lacunas de conhecimento em biodiversidade. E o mote, na realidade, é que a gente conhece alguma coisa de fauna da Antártida, né, de flora, e principalmente os grupos mais emblemáticos, sei lá, foca, pinguim, né? Lembrando o pessoal que não é biólogo, não tem urso polar, né? Então, porque o urso polar não come pinguim, né? Porque na realidade o urso polar está lá em cima, as focas estão lá embaixo, né? A gente sempre brinca com isso. Mas apesar disso, né, da gente conhecer esses grupos de organismos, tem muita coisa que a gente não conhece, exatamente por questões logísticas, operacionais, é super complicado ir para lá, quer dizer, não é, quer dizer, se tem outros lugares muito mais acessíveis que a gente ainda falta um monte de coisa para conhecer, né? Imagina na Antártida, não é trivial a gente conhecer. Então o que aconteceu é que se montou um grupo internacional, né? Na realidade isso faz parte, esse trabalho começou com o programa Antártico Espanhol, né? O pessoal na realidade é o grupo da Espanha que liderou esse trabalho, que a gente tem contato, vocês vão ver, há muito tempo. E a partir disso eles foram contactando especialistas do mundo todo para chegar, vamos dizer assim, a um status, vamos dizer assim, em termos de conhecimento de biodiversidade na Austrália, né, na Antártida, pensando em termos de, por exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui são grupos diferentes de organismos e, por exemplo, as espécies que estão descritas para
a Antártida, ao longo do tempo essas espécies vão sendo, o número de espécies que vão sendo descritas vai se acumulando, aqui é o total de espécies, para diferentes grupos de organismos, depois toda a parte de distribuição geográfica, né, ao longo, né, nas bordas do continente, lógico que isso aqui é tudo gelado, então o interesse na realidade é na questão da borda, então isso é um mapa de completude em termos de amostragem, etc. Bom, mas na verdade, gente, a lógica aqui, né, por mais que seja legal a gente pensar na Antártida e falar em biodiversidade e tal, não é bem o objetivo do Café com Ciência, na verdade. Então, o que eu tinha combinado com o Andres é que isso, na realidade, esse artigo vai ser, vamos dizer assim, um chamariz para a gente discutir algumas coisas mais gerais e mais gerais, né, que sejam do interesse mais global para vocês, em termos de ciência, em termos de prática científica, tá? E aí, o foco, na realidade, tem duas saídas, né, para a gente pensar a partir, digamos, dessa publicação como sendo apenas um indicador, né, de coisas científicas mais gerais. As duas saídas são a questão das redes de cooperação e a questão das mudanças climáticas. Vocês vão entender para onde a gente vai nessa direção, tá? Bom, então aqui vocês têm um pouquinho mais tem um zoomzinho aí do artigo, né, e como eu falei para vocês, esse artigo foi liderado pelo grupo de pesquisadores da Espanha, com o qual a gente tem contato, e faz parte do Programa Antártico Espanhol, né? O autor principal, né, o Luiz Pertierra, ele é pesquisador da Antártida mesmo, vai lá coletar, faz parte do Programa Antártico. O resto do pessoal, né, tem grupos diferentes, mas eu só estou chamando a atenção para essas três pessoas aí, tá? Para a gente começar a pensar na questão, vamos dizer assim, da internacionalização e da montagem de redes globais, né, de cooperação científica. O autor principal, né, eu vou falar mais dele, ele vai aparecer daqui a pouquinho de novo, né, o professor Joaquim Hortal, ele é professor no nosso programa de pós, tá? E ele, na verdade, ele veio para o Brasil primeiro em 2010, e ele ficou 1 ano e meio aqui com a gente, com bolsa de pesquisador visitante, de professor visitante do CNPq. Alguns anos depois, ele foi bolsista do Ciências Sem Fronteira, e na realidade ele já era pesquisador no Museu de História de Ciências Naturais em Madrid, e ele veio naquele esquema que o Ciências Sem Fronteiras fez, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que a pessoa vinha, ficava 3 meses no Brasil, ano que vem aí voltava para lá, vinha novamente, ficava mais 3 meses, vinha novamente, ficava mais 3 meses. Então o Hortal veio, né, e ficou aí 4 anos, foi prorrogado um ano, ele ficou 4 anos nesse esquema de vir para cá, e aí nesse contexto ele começou a orientar os alunos aqui, começou a fazer parte dos cursos, começou a dar aula aqui, né, no nosso programa de pós. E o Miguel Laia Tarra, ele na realidade fez sanduíche com a gente aqui em Goiânia, tá? Com o apoio da Fundação Carolina, que é uma fundação espanhola. Eles tinham mais ou menos o nosso esquema sanduíche, né? Ele vinha, ficava 3 meses ou ficava 6 meses. Ele veio 2 vezes para o Brasil nesse contexto, depois ficou como pós-doc na Inglaterra, nos Estados Unidos, e conseguiu um emprego também em Madrid, na Universidade Juan Carlos, que é uma das 3 universidades públicas de Madrid, tá? Então, essa figura é para ilustrar essa questão, quer dizer, a partir do momento que a gente tem uma rede de colaboração internacional, esse pessoal, sei lá, 10, 15 anos atrás, esse pessoal era aluno, estava na mesma posição de vocês, num outro país, na Espanha. E o Richard Lerell, na realidade, ele é inglês, mas está na Universidade Federal de Alagoas, como professor titular agora, e ele faz parte, né, da nossa rede, do nosso INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, que o Andres comentou. E esse tema, gente, na realidade, né, sobre lacunas de conhecimento, a gente vem trabalhando nisso desde 2006. Então esse primeiro artigo aqui, né, que foi um artigo de bastante impacto. A revista é uma revista boa, nossa, mas não é uma revista de tão destaque, mas esse artigo em particular foi muito citado. A gente usou, na realidade, procedimentos de simulação computacional para pensar na difusão das espécies, né, no espaço geográfico, ao longo de gradientes de conhecimento. Quer dizer, então, onde a gente conhece mais, a probabilidade de você encontrar uma espécie nova, por exemplo, que ninguém conhece, é pequena, e vice-versa. E aí, a partir desses mapas de conhecimento, a gente terminou simulando, por exemplo, onde teria mais chance da gente achar espécies novas na região do Cerrado, por exemplo, né? Então isso foi bem revolucionário na época. Hoje a gente tem modelos muito mais sofisticados para fazer essas coisas, mas na época foi bem legal. Em 2013 a gente publicou um outro artigo bastante influente, que foi um artigo sobre lacunas evolutivas dentro da biodiversidade, ou seja, essa ideia de você não conhecer diferentes componentes da biodiversidade, e a gente propôs que a gente não conhecia muito bem as lacunas de conhecimento sobre a parte evolutiva, e a gente sempre dá um nome a essas lacunas em homenagem a um pesquisador tradicional, clássico, né, um dos nomes clássicos
clássicos aí. E aí o mais importante, e aí que começa a amarrar essa historinha das lacunas, em 2015 a gente publicou um artigo no Annual Review of Ecology and Evolution Systematics, né, que é da série Annual Review, que tem, né, várias, Annual Review of Physics, tem vários, né, Atmospheric Sciences, enfim, né, é uma série do Annual Review, em que a gente fez uma síntese dessa ideia de lacunas de conhecimento, e isso foi na realidade um workshop que a gente fez lá na Universidade Federal de Alagoas, né, tem gente de vários lugares do mundo, e nesse workshop é que a gente definiu, vamos dizer assim, a gente organizou toda essa ideia das lacunas de conhecimento. Então, como vocês estão vendo ali, cada uma dessas lacunas tem um nomezinho, né, em homenagem ao Linneu, ao Wallace, né, ao pessoal da ecologia, da biologia evolutiva, que, vamos dizer assim, começou a pensar nessas coisas, nesses componentes ou nessas dimensões da biodiversidade, nesse contexto de falta de conhecimento. Então a gente fez essa homenagem, a gente está revisando esse protocolo, tem um outro artigo que está sendo finalizado agora, em que a gente revisa isso aí, né? Só tem europeus brancos aqui, né? Tem toda essa discussão também, a gente está tentando remediar um pouquinho isso aqui, né? Em termos de homenagens, mas de onde vêm essas coisas e essas discussões todas, gente? Muitas delas vêm das reuniões e dos workshops que a gente tem promovido no contexto do nosso INCT. Tá? Então, essa é uma coisa muito forte na ecologia, eu sei que tem em outras áreas, né, mas na ecologia e na biologia evolutiva é muito forte isso. A gente tem centros de síntese espalhados no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, tem um centro funcionando muito forte hoje na Alemanha, né, o IDIV, que tem o objetivo de promover esse tipo de, vamos dizer assim, de infraestrutura colaborativa. Tá? Então essa é a palavra-chave. Então você monta um projeto para investigar coisas novas, ideias novas, coisas na fronteira do conhecimento, digamos, dentro de ecologia e biologia evolutiva, monta um grupo internacional e esse centro viabiliza que você, por exemplo, faça reuniões, faça intercâmbios, etc. E o nosso INCT, em grande parte, ele foi montado com esse espírito, da gente conseguir fazer esse tipo de, deve voltar aí, né? Esse tipo de, acho que vai voltar, esse tipo de iniciativa. Então, isso aqui só mostrando para vocês que um dos workshops que a gente organizou dentro do nosso instituto foi exatamente o workshop sobre lacunas de conhecimento. Então, daí, na realidade, é que aparecem, né, todos esses artigos que começaram. A gente começou, na realidade, esse grupo de trabalho, o INCT, na realidade, começou em 2017, né, iníciozinho de 2017, mas esse grupo de trabalho sobre lacunas de conhecimento começou em 2019, logo depois veio a pandemia, deu aquela quebrada em todo mundo, né, mas a gente retomou já em 2022, depois de 2023, 2024, e uma das coisas que a gente discutiu em 2023, na verdade, foi exatamente a possibilidade de aplicar todas essas coisas para os dados que estavam chegando da Antártida. E aí, daí é que surgiu a ideia de sair o paper da Science, né? Logicamente isso vai ser super importante para vocês, pelo menos no contexto do nosso INCT. Uma das coisas, entre aspas, obrigatórias é que todos os workshops, todos os working groups têm que ter alunos de pós, seja do nosso grupo aqui de Goiânia, sejam dos outros grupos de fora, né? Então, vários dos trabalhos do nosso curso de pós-graduação em Ecologia e Evolução, né, e dos outros cursos associados, têm envolvimento de discentes dos cursos de pós-graduação. Então, a gente passa a ter, vamos dizer assim, essa dupla função, né? Esse é um artigo recente da Lívia e do Guilherme, que são alunos aqui do nosso programa, tá? E que foi resultado de um desses workshops. Só mostrando outras coisas para vocês, gente, mais ou menos no mesmo contexto, né? Como o Andres colocou, ano passado, 2023, tá? A gente publicou também um outro paper que foi bem bacana sobre padrões de diversidade no espaço ambiental. A gente está muito acostumado a pensar em diversidade no espaço geográfico, então eu vou dizer, tem mais espécies na Amazônia do que no Cerrado, etc, etc. Só que a gente reconfigurou tudo isso para analisar padrões de diversidade no espaço multidimensional ambiental e não no espaço geográfico. Para vocês essa ideia, para vocês da física, né, essa ideia é mais intuitiva. Para a gente na ecologia tem alguma, né, o pessoal fica desconfortável com a ideia de espaços que não sejam espaços geográficos, mas basicamente o que a gente fez foi repensar a diversidade para o espaço ambiental e não para o espaço geográfico. E aqui tem uma curiosidadezinha, né, o Marco Túlio, que também era aluno do nosso programa, agora está fazendo pós-doutorado na Suíça, né, ele é provavelmente a única pessoa no planeta que publicou um artigo na Nature sem querer. Tá certo? Ok?
E o que aconteceu, né, só contando os bastidores rapidamente, é que a gente mandou esse artigo para Nature, Ecology and Evolution, que são essas divisões novas da Nature, né, que são específicas, né? Você falou agora de alguém que publicou na Nature Physics, né? Então tá, a gente mandou um artigo para Nature, Ecology and Evolution, que é um artigo mais específico, né, um pouco mais técnico, etc. A gente tinha feito uma reunião com a editora da Nature, Ecology and Evolution pelo INCT. Ela pediu uma reunião na época da pandemia ainda, né, online, para a gente conversar e para ela apresentar a Nature, Ecology and Evolution. Ela estava começando. Depois ela organizou tipo uns grupos de trabalho para cada um se reunir com ela. A gente reuniu para discutir esse trabalho com ela. Aí ela falou, beleza, manda e tal. A gente mandou. 2, 3 dias depois foi rejeitado editorialmente, né? Falou, pô, estranho, a gente conversou com ela, tudo bem. E aí tem essas coisas automáticas, né, de você transferir para outra revista. Ele sugeriu, transfere para Nature Communications, né, que é a revista geral. Eu não sei bem o que o Marco Túlio fez, e na hora de fazer essa transferência ele errou e mandou para Nature. Tá? Aí, 2 dias depois, chega uma carta da editora da Nature, falando, olha, eu vi que você submeteu para a Nature Communications, na carta de encaminhamento está escrito Nature Communications, mas eu acho que o artigo é legal, me interessei, posso manter aqui? Pode, claro que pode. Né? Pronto, aí deu certo e saiu. Né? Agora, além não é brincadeira, é verdade, viu, gente? Hoje é 1º de abril, mas é verdade isso. Além dessa curiosidade, né? Esse artigo também foi derivado de uma das nossas reuniões do INCT. O pessoal do WSL da Suíça veio para cá, né, primeiro em 19, depois em 23, e a gente fechou esse artigo aqui nas reuniões do nosso INCT também. Né? A gente já tinha tido um artigo também antes na Science, tá? Sobre simulação. Eu acho que eu até vim falar uma vez aqui sobre... o Thiago veio aqui e falou sobre esse artigo, né, Andres? O Thiago é meu colega de departamento, Thiago Rangel, que está ali à esquerda, tá? E a gente fez um trabalho legal em termos, isso é uma linha que o Thiago desenvolve desde a época que ele ainda era estudante de mestrado, doutorado, fazendo simulações, né, computacionais para entender padrões de diversidade sob o efeito de mudança climática. E a gente tinha tido um workshop, a parte evolutiva desse trabalho da Science do Thiago de 2017, também foi discutida aqui no INCT, num workshop que a gente fez sobre uma coisa que a gente chama de resgate evolutivo, né? Que é basicamente a ideia, tentar modelar como seria a resposta das espécies à mudança climática, né, em termos, por exemplo, de aquecimento global, que a gente está vendo agora, como que fica, né, essa dinâmica. Será que as espécies conseguem se ajustar? Todos os nossos modelos ecológicos tradicionais, como a mudança climática é muito rápida, esses modelos assumem que não tem evolução, só tem ecologia, ou seja, as espécies não vão funcionar muito bem, porque elas estão fora do ótimo climático dela. Mas será que elas não têm chance, mesmo rapidamente, não tem chance delas começarem a se adaptar darwinianamente a essa mudança, né? Então, a gente desenvolveu uma série de métodos, o Thiago aplicou esses métodos para o artigo da Science, e a gente tem usado esse método, que é um artigo histórico, na realidade, né? Mas a gente tem usado esses métodos para entender resposta das espécies à mudança antrópica, né, agora no futuro. E aí a gente volta para o artigo da Nature, da Science agora da Antártida, porque o Miguel Olaya Tárrega, na realidade, ele é especialista em ecofisiologia. Tá? E aí o que tem a ver isso com a questão da Antártida? Lógico, nós estamos falando de espécies, né, de organismos que vivem em ambientes extremos. Ok? Então, uma boa parte da discussão sobre a lacuna de conhecimento, né, na Antártida está ligada a como essas espécies são capazes de sobreviver num ambiente tão hostil. E isso é importante sob um ponto de vista fisiológico. Claro, nós estamos pensando, né, em termos de aquecimento, de mudança climática, nós estamos pensando na direção contrária, nós estamos pensando em aquecimento, mas, de qualquer maneira, é preciso entender a resposta das espécies em termos de funcionamento, em termos de fisiologia, quer dizer, como essas espécies vão responder fisiologicamente a condições extremas, sejam extremas para quente, sejam extremas para frio. Tá? Claro que é mais difícil se adaptar a calor do que a frio, mas, de qualquer maneira, uma parte importante dessa discussão está aí. Né? A gente sabe que a gente tem um aquecimento enorme no planeta e esse aquecimento tem gerado uma série de problemas, né, em todos os campos, tanto o aquecimento em si desencadeando, por exemplo, se a gente pensar na nossa espécie, né, na nossa civilização, a gente tem uma questão ligada com infraestrutura, né, todo mundo acompanhou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, ano passado. Nós temos um problema com a agricultura, nós temos um problema com saúde, né? Tudo isso está sendo perturbado por essas mudanças do clima, tá? E como eu falei para vocês, o Miguel Olaya Tárrega, que é o segundo autor principal do artigo da Science, ele é
na realidade, especialista em ecofisiologia. Alguns anos atrás, 17, depois tem outro em 19, eles publicaram, por exemplo, uma base global de referência em termos de tolerância de métricas e de dados disponíveis sobre tolerância das espécies à mudança de clima, né, os padrões ecofisiológicos todos sintetizados aí. E aí, dando de novo um zoom, né, o Miguel está aqui, né, o Miguel Olaya está aqui, e o Inácio Morales fez também sanduíche aqui com a gente, né? Então é bem legal a gente ver todo esse pessoal hoje super bem colocado, né? Fabrício Villa-Lobos também, que é um dos organizadores aqui do banco de dados. O Fabrício Villa-Lobos também ficou aqui com a gente durante 3 anos como pós-doc no contexto do Ciências Sem Fronteira. E o Brad Hawkins, né, que hoje está aposentado, era professor da Universidade da Califórnia. Na realidade, gente, a gente sempre brinca, né, eu, o Paulo, o Thiago não, mas que a gente nunca fez pós-doc fora, porque na realidade ele veio, né, o Brad Hawkins veio para cá e a gente fez pós-doc com o Rock, só que a gente não foi para lá, ele que veio para cá, tá? Na realidade, o nosso grupo, ele era um grupo já legal, já bem consolidado, mas a gente não tinha muita ideia da nossa capacidade ou da nossa possibilidade de expandir num contexto de internacionalização. Então, em 2000, mais ou menos, 2001, a gente submeteu um artigo para publicação sobre análise espacial, né? A gente trabalhava, eu e o Bini, né, trabalhávamos bastante com análise estatística espacial, e a gente mandou um trabalho aplicando os métodos de análise estatística espacial para uns problemas desse aí de gradientes de diversidade, e por sorte ele foi o revisor do artigo. E aí ele falou: olha, eu estou precisando aprender essas coisas, vocês possam ir aí? Eu falei: pode, né? Tudo bem. Aí ele veio, ficou 20 dias aqui, e na realidade ele passou a vir rotineiramente para cá até 2015, né? Eu fui para a reitoria e ele aposentou, depois ele se afastou, mas na realidade ele teve um papel importante em termos de consolidar essa rede de internacionalização que a gente tem. Na realidade foi ele que apresentou a gente para o Hortal, quer dizer, então ele teve um papel de catalisar o nosso grupo e projetar o nosso grupo para um contexto mais internacional, que é uma coisa que não acontecia até muito pouco tempo atrás. Quer dizer, era muito difícil a gente conseguir essas inserções internacionais, né, a não ser que a gente tivesse, e essa sempre foi muito da função de você fazer um doutorado ou fazer um pós-doutorado fora, é você começar a estabelecer esses networkings, né? E na realidade, no nosso caso, a gente teve a felicidade de fazer isso na direção inversa, né? E aí, gente, continuando, né, só para a gente finalizando essa, né, puxando outras coisas aí, em termos dessas implicações, né, de ecofisiológicas e da importância da gente entender todos esses padrões de tolerância térmica, no contexto do INCT, uma das coisas importantes que a gente está fazendo, e agora a gente vai afunilar mais ainda, né, nessa nova proposta que acabou de ser aprovada, é exatamente entender o papel das mudanças ambientais globais, né, das mudanças climáticas e ambientais de uma forma global, porque a gente tem um impacto muito grande da população humana. E aí vem umas coisas muito legais, né, e eu trouxe para vocês mais no sentido de provocar e no sentido de, inclusive, né, se alguém tiver interesse em avançar nessa direção, vai ser muito bem-vindo, é o problema do nosso crescimento populacional, né? A gente tem um crescimento, todo mundo sabe que a gente está crescendo, nossa população cresceu muito rápido, mas se vocês olharem nessa figura, mais do que a população humana em si, a gente tem um crescimento absurdo no uso de energia. Né? Então a nossa civilização tecnológica consome muita energia e isso gera, logicamente, uma série de impactos importantes. E a gente está chegando no que a gente chama de limites planetários, né? Então, para vários componentes, né, integridade biótica, fluxos biogeoquímicos, sistemas de uso de solo, a gente já está praticamente nos limites na nossa capacidade de suporte em relação, né, a gente está extraindo ao máximo os recursos do planeta. E uma coisa muito interessante, gente, em 95, esse senhor simpático ali, né, o Joel Cohen, que é um demógrafo americano, ele publicou esse livro em um artigo na Science, acompanhado de um artigo da Science, que foi muito importante, muito influente. Eu fiquei muito bem impressionado na época com esse livro, com esse artigo. E a pergunta dele é essa: quantas pessoas a Terra é capaz de suportar? Né? Isso nos modelos para a gente é o que a gente chama de capacidade de suporte. Então, se a gente pensa nas curvas de crescimento, né, essa passa a ser uma pergunta interessante. E a gente sempre teve uma ideia dominada, vocês vão lembrar até da escola, né, daquela questão do paradigma malthusiano, né, que a população vai crescer de forma geométrica e os recursos crescem de forma aritmética. Então Malthus, né, o economista da virada do século XVIII para o XIX, era um pessimista, achava que, né, que você ia ter um futuro de miséria, de fome, etc. Por causa disso, né, o Darwin, na realidade, vai retirar o princípio de seleção natural daí também, né, depois. Mas
Não foi isso que aconteceu. Na realidade, a nossa população continuou crescendo absurdamente. Na realidade, a nossa população cresceu ao longo do século XX, né, muito mais rápido do que seria se esperar por um modelo simplesmente geométrico. Tá? E aí o que acontece? Nesse livro e no artigo da Science, o Cohen desenvolve um outro modelo. Tá? Então, para vocês, né, na física isso tudo vai ser trivial, mas a gente tem um modelo malthusiano, aí eu vou colocar uma restrição, né, em termos de capacidade de suporte. Então, a população não vai crescer geometricamente, porque à medida que ela for crescendo, ela começa a deteriorar os recursos, começa a ter problema, e ela começa a se estabilizar, e eu tenho um modelo logístico, então. Né? Só que o que o Cohen vai propor, e tem uma metáfora legal por baixo disso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no modelo malthusiano, dentro desse paradigma mais clássico, a gente pensa que cada pessoa que nasce é uma boca para comer, né? Vai extrair recursos. Mas o que o Cohen vai falar é que, na realidade, cada pessoa que nasce, tudo bem, é mais uma boca para comer, mas é mais uma mão para trabalhar, é mais um cérebro para pensar, né? Então, tem alguma coisa aí. O que o Cohen propôs? Ele criou um outro modelo no qual a própria capacidade de suporte, ela aumenta em função do tamanho, faltou um Nzinho aqui, de acordo com um parâmetro que ele chamou de constante de Condorcet. Né? Condorcet é o último dos grandes filósofos iluministas, né? Um cara otimista, acreditava na importância da ciência e tal. Então, em função disso, ele nomeou essa constantezinha aqui de constante de Condorcet. Né? Tá aí o Marquês de Condorcet. E o interessante, gente, então, e ele chamou isso de constante tecnológica. E qual que é o ponto legal? É que a partir do momento que eu incluo esse modelo, toda a dinâmica do modelo de crescimento populacional humano passa a ser regulada pela constante tecnológica, ou seja, a nossa capacidade de lidar com todas essas coisas. Tá? E aí, com todo o ambiente. Então, não precisa a gente ler aqui, mas dependendo do que a gente tenha de constante tecnológica, esse modelo do Condorcet, ele vai prever desde um crescimento explosivo hiper malthusiano, né, hipergeométrico, até um modelo logístico e até um modelo no qual você começa a perder, né, perder população porque você não está conseguindo interagir com os recursos. Então, a gente consegue entender esse crescimento. Vejam que não é um crescimento exponencial, ele é muito acelerado, e o que acontece é que ele consegue mostrar o que acontece com a constante de Condorcet, por exemplo, na revolução industrial, tá? Em vários momentos, por exemplo, toda a revolução agrícola. Então, a ideia é que você consegue crescer a população a partir do momento que você consegue dominar o uso de recursos e fazer com que a capacidade de suporte do planeta vá muito mais para cima, tá? E aí, onde que nós vamos chegar com isso? Nós começamos a pensar, em termos ecológicos, que até o momento a gente está começando a ver um declínio da taxa de crescimento da população. A população continua crescendo, né? A melhor estimativa que a gente tem hoje é que a gente vai chegar em 12, 13 milhões de pessoas até 2100. Tá? Então ainda está perto de dobrar o tamanho, mas depende muito da constante tecnológica. E a constante tecnológica estava sempre muito ligada à nossa capacidade de aumentar o recurso. E hoje a gente tem que fazer o que a gente está chamando de transição ecológica, é exatamente a gente sair de aumentar a nossa capacidade, né, de suprir energia, água e alimento principalmente, para a mitigação desses impactos. Porque a gente chegou nos limites planetários. Então, qual que é a ideia? A ideia é que esse modelo do Cohen, ele vai me dar uma diretriz de como a gente tem que usar a ciência para continuar se desenvolvendo como civilização. Tá? Então agora a gente tem uma diretriz, por quê? Porque a gente sabe que toda a nossa trajetória populacional é regulada por uma constante. Sabe assim, é um modelo, né, teórico, né, gente? A nossa capacidade de persistir como civilização depende da nossa capacidade de usar o conhecimento científico. Vejam que o nosso crescimento populacional é regulado hoje pela nossa capacidade científica. Tá? Então a gente sabe muito bem para onde a gente deveria ir em termos de futuro. Tá? E a gente é que vai escolher, né, em que direção que a gente vai. Se a gente vai para uma direção malthusiana, pessimista, né, se a gente juntar com as coisas de IA, né, eu sei que vocês gostam das coisas de IA, né, a gente vai para o futuro lá do exterminador, né, ou então se a gente vai para um futuro muito mais ameno, muito mais, né, sustentável, etc. Mas o ponto importante, né, e finalizando e ligando, é que uma boa parte da compreensão disso exige que a gente entenda como que as espécies e como que a gente como
como organismo, primeiro, por exemplo, se a gente pensar em termos de saúde, se a gente pensar em termos de civilização, como a gente vai responder à mudança climática num contexto de constante tecnológica. A gente não está ligado nisso. Tá certo? A gente não precisa, por exemplo, se eu estou pensando em energia, vocês vão lidar bastante com isso. É energia limpa, eu não quero fazer extração de petróleo na foz do Amazonas, não faz sentido isso sob nenhum ponto de vista. Tá? Eu tenho que pensar em energia limpa, ok? Senão, eu estou colocando a constante tecnológica lá para baixo, né? Muito do que o Carl Sagan fala, né, vocês já ouviram falar disso, né? O Carl Sagan falava muito da nossa adolescência tecnológica. Então a nossa constante tecnológica foi no máximo, a gente extraiu um monte de recurso, agora a gente tem que repensar o rumo da ciência. Tá? Por quê? Porque senão a gente não tem mais como crescer. A gente tem que mudar o foco, né, da nossa direção em termos de conhecimento científico. E o Carl Sagan, nesse contexto, a gente estava no máximo. Ele falava muito na nossa adolescência tecnológica. Ele estava falando disso muito no contexto da Guerra Fria. Mas, na realidade, o problema em termos globais se aplica à nossa situação atual, considerando a questão das mudanças climáticas. Né? Por exemplo, a gente vai ter a COP. Né? Todos vocês estão sabendo que vai ter a COP do clima no Brasil? Mais ou menos, né? Tá? Quer dizer, é um problema. E, teoricamente, esse é o evento mais importante global organizado pela ONU para lidar com a questão das mudanças climáticas. Claro que a gente sabe que tem um componente político monstruoso aí, né? Tem uma série de problemas com os ministérios. O Brasil não está preparado para receber isso. Belém, muito menos. Tá? Mas, enfim, né? É um evento global e é uma oportunidade da gente discutir isso, da gente fazer uma série de mobilizações. Não tem como ir para Belém, impossível, tá certo? A gente é essa altura do campeonato, tá? Mas, nem tem que fazer lá também, porque é só a politicagem, né? Mas a gente pode usar isso para mobilizar a sociedade, para mobilizar as pessoas. Não adianta só ficar pensando na COP, né? Na verdade, a gente tem que ir para a rua, a gente vai ter que ir para as escolas, né? Conversar com os nossos colegas. A gente ainda tem uma série de problemas de negacionismo, de pseudociência, mas é um ponto importante. Não adianta a gente ficar quieto só nos nossos laboratórios. A gente tem uma inserção política global, quer dizer, o Brasil, né, a gente fala muito em Amazônia, mas vai servir para tudo. Quer dizer, o Brasil nos próximos meses, né, digamos até outubro, ele vai ser o foco de todas as questões ligadas com mudança de clima, resposta, e aí a questão da ciência passa a ser muito forte, porque o que a gente vê é muito uma questão política, econômica e ambiental nesse contexto meio vago, e quando a gente sabe exatamente para onde a gente tem que ir em termos de conhecimento científico, a gente precisaria estar muito mais ligado nisso, e não adianta a gente ficar só nos nossos laboratórios, a gente vai ter que pensar em estratégias muito mais bacanas, muito mais eficientes, de, fechando, né, ligar essa rede global que a gente tem, né, de discussões sobre como que a ciência funciona, como que a gente precisa avançar em termos de mudar a nossa maneira de pensar. Isso começa na universidade, quer dizer, a gente tem que pensar, né, Eliana, em como a gente está trabalhando aqui dentro da universidade, o que nós estamos privilegiando, o que nós estamos valorizando, né, como o Andres falou no começo, nós vamos valorizar realmente a capacidade científica dentro da universidade, ou nós vamos continuar fazendo politicagem só e pensando só, né, nessas ideias aí, né, manter essa inércia toda que a gente tem no sistema universitário. Nós temos que botar isso, né, para um outro patamar. Começa aqui dentro, depois a gente vai para o Brasil, depois, né, a gente vai para o mundo. Gente, é isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado, né? A gente está na era Trump também, é um outro desafio, tá? Então, como o Anderson falou também, só finalizando, a gente conseguiu mais 5 anos de financiamento para o INCT, então vai ser muito legal. Nós vamos focar bastante nessas questões, né, de mudança climática, começando lá das coisas de tolerância térmica, indo para esse modelo do Cohen. Uma das coisas que eu quero fazer é avançar mais no modelo matemático, no modelo teórico, porque o Cohen escreveu isso fora desse contexto de mudança climática, não estava se pensando isso nos anos 90 ainda, estava, mas muito incipiente ainda. Então tem bastante coisa legal para a gente fazer. Acompanha a gente nas redes sociais, tem uma página, etc. Tá? E a ideia, gente, foi só, não era para me promover e para mostrar meu currículo não, tá certo, gente? Era só para chamar a atenção de vocês desses componentes importantes, de como a gente pode integrar tudo isso para ter um futuro melhor como civilização. Obrigado, gente. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, agora que também vem a parte mais legal do Café Consciência, eu pelo menos acho, que é a parte de discussão, pessoal. Então aqui é um ambiente para a gente estar conversando. Então, a gente sempre vai ter palestrante que vai estar, e eu espero que a gente acerte nisso, está incomodando a gente a fazer perguntas, a pensar diferente. Então, estamos abertos para perguntas. Pessoal, quem é o primeiro?
Tá. Como que é seu nome? Lucas. A ideia é a seguinte: quando o Cohen propôs esse modelo, esse é um modelo teórico, a constante, quando ele criou o modelo, esse modelo ajusta melhor os dados históricos de crescimento demográfico humano. Tá? E essa constante não a gente chama de constante do parâmetro, mas na realidade o modelo é não estacionário e a gente pode variar essa constante no tempo, não tem nenhum problema. Então, a ideia, quando corre, se você for ler o artigo tem um artigo mais curtinho na Science, tem um livrão, mas tem um artigo na Science, é mais fácil da gente ler. A preocupação dele era basicamente água. Tá? Então, o que vai determinar, vamos dizer, no artigo dele, o que vai determinar é basicamente disponibilidade de água. Tá? A constante tecnológica, ele estava pensando muito em termos de disponibilidade de água. Hoje a gente tem muitas outras coisas. Tá? E a ideia, a constante, ela vai multiplicar a capacidade de suporte. Então, à medida que essa constante se torna maior do que 1, tá? Ela joga a capacidade de suporte lá para cima. Tá? Então, por isso que vem aquela frase, né? Quer dizer, cada pessoa que nasce é mais um cérebro para pensar. Se alguém que nasce, porque isso vai interagir com o tamanho da população. Então, a população está crescendo. Porque a ideia intuitiva sempre foi o quê? A população está crescendo. Então, ela começa a aumentar, começa a consumir mais recursos e ela começa a prejudicar ela mesma. E aí, por isso que você estabiliza. Mas e se cada pessoa, à medida que nascem mais pessoas, aumenta a chance de você ter alguém que faça uma descoberta e que resolva um problema legal? Então, joga isso lá para cima. Tá? Então, se essa constante é positiva, é que cada pessoa que nasce tem uma chance maior, tem uma chance de suprir a demanda dela e de outra. Tá? Então, nesse caso, a constante é positiva e ele vai jogar, o modelo vai jogar a capacidade de suporte, teoricamente, para infinito. Né? E ele vai poder crescer muito mais rápido. O que a gente está começando a perceber é que a constante tecnológica vem caindo, porque você não está tendo capacidade ou interesse político ou interesse econômico de resolver problemas que estão gerando os nossos limites planetários. Tá? Essa que é a ideia. Né? Então, necessariamente a gente não precisa continuar crescendo a população, mas a população vai começar a decrescer porque a gente está exaurindo os recursos. Então a gente tem que ver como é que vai ficar a dinâmica futura disso. Isso é uma das coisas que a gente quer fazer, tanto sob o ponto de vista teórico, como sob o ponto de vista mais empírico, né, em termos de informação. Tá? Beleza? A gente pode conversar mais sobre isso depois. Perguntas? Cuidado, professora. Como é que é? Cuidado. Cuidado. Não, sempre com muito cuidado, Zé. Realmente, acabei de mandar aqui no seu WhatsApp uma fotinha sua na frente disso aqui e falei que realmente foi show, né? Eu acho que para uma turma de estudantes de graduação, pós-graduandos, poder ter essa oportunidade de não só... E o que eu vou comentar com você e pedir para você falar um pouquinho mais, não é exatamente dentro desse espectro aí de modelos e teoria, porque eu acho que isso é uma coisa tão impactante. E na hora que você coloca isso em cima de um conhecimento científico muito trabalhado ao longo de muito tempo, acho que para a maioria de quem está aqui é completamente diferente das percepções que as pessoas de fora da área têm, como isso está andando, né? Mas eu cheguei um pouquinho atrasada, você estava falando da organização da rede internacional, de como que vocês foram alimentando, fomentando isso ao longo do tempo. E aí me ocorreu uma coisa assim, que é uma característica muito forte das nossas identidades de área, né? Você atua numa área em que todo o seu material de trabalho é conhecimento, um conhecimento que você vai somar com o outro e fazer um outro negócio, uma informação dessa que se transforma em super relevante, e o que você tem a fazer com esse conhecimento, na maior parte das vezes, quase que na totalidade, é botar para o mundo na forma de informação, uma publicação super grande, vir aqui fazer isso.
E quando o seu material de trabalho, pensando aí na composição dessas redes, na estruturação de uma coisa dessa que se transforme, que saia de dentro dos muros da instituição e vá para fora, e que esse conhecimento vire produto, e que esse produto tenha interesse comercial, econômico, industrial, etc. E onde as suas interfaces com seus parceiros de fora, elas vão até onde você não sinta que aquilo que pode se transformar em alguma coisa economicamente relevante para cá, você não pode transferir para lá. E que você não vai conseguir fazer essa soma. Você entendeu onde eu estou indo? Sim. Aquela cautela de até onde eu formo a rede, até onde eu estou entregando uma informação que eu caminhei tanto tempo para fazer, e o outro lá fora, que tem muito mais recursos, muito mais rapidez de acesso às coisas, vai terminar o que eu fiz, faz um produto e eu fico aqui chupando o dedo. Então, um pouco como é que você avalia aí esse contexto nessas áreas em que essa construção de conhecimento, às vezes a gente tem que proteger até um ponto mais elevado do que colaborar e abrir tudo dessa forma. Não, é fantástico, Eliana, foi ótimo você ter chamado a atenção disso. Toda essa ideia de redes de cooperação, né, como a Eliana comentou, vai funcionar, por exemplo, nesse caso aqui teórico, nós estamos falando, né, de discussões gerais. Só que hoje uma boa parte da ciência, e no final vai ligar com a outra questão, mas você tem interesses econômicos por baixo. A Eliana trabalha, né, o Anderson também trabalha com questões de indústria farmacêutica, etc, etc. Então tem problemas econômicos. Problema não, é uma característica econômica. Então, vejam, eu acho que tem um paradoxo aí, Eliana, que é o seguinte: eu concordo 100% com você de que você passa a ficar com o pé atrás. Então essas são redes colaborativas, mas tem um pezinho atrás. Então fica todo mundo assim, legal, bacana, volta, né? Por quê? Porque vai ter um interesse econômico. Né? E a partir do momento que tem um interesse econômico, isso começa a gerar patentes, isso vai gerar, enfim. Qual que é o paradoxo que eu vejo nessa questão? É que se a gente vive falando que a ciência tem que retornar para a sociedade, isso não deveria ser um problema. Qual que é o problema que nós temos? Geopolítica. Tá? O problema é que a gente tinha que ter, e aí vem uma coisa importante para a gente ligar com tudo isso, é que a ciência, se eu voltar para os valores da ciência, ainda que positivistas lá, né, de meados do século XX, do Merton e tal, a ciência é universal. Tá? Só que o problema é que quando você passa para a ciência aplicada, embora essas barreiras sejam, isso é um contínuo, você começa a associar a ciência com geopolítica. E nós vimos que essas associações não são muito boas, né? Tá? A nossa experiência é terrível nesse ponto. E aí qual que é o problema, qual que é o paradoxo que eu vejo? Os nossos problemas são problemas globais, hoje. Tá? Quer dizer, a nossa geopolítica continua funcionando como no início do século XX. Né? O que a gente está vendo agora é exatamente o que a gente viu nos anos 30. Está invertido, né? Tá? É meio, né, o homem do castelo alto, né? Está meio invertido. Mas é isso aí, nós estamos vendo a mesma geopolítica que a gente tinha 100 anos atrás. Exatamente a mesma coisa, né? Só que a ciência e os nossos problemas como civilização são problemas globais. Então, e atuais, mas como que a gente vai lidar com esses problemas numa escala global se a gente tem uma geopolítica que é uma geopolítica de 100 anos atrás? É um problema. Eu não sei como resolver, não tenho a menor ideia de como a gente vai resolver isso. Mas se você está, por exemplo, desenvolvendo uma patente para uma energia limpa ou para um medicamento que vai resolver um monte de coisa e tal, você jogou a constante tecnológica lá para cima. Tá? Só que isso vai ficar protegido por um país, por outro, porque vai ganhar dinheiro. Quer dizer, então, eu acho que tem um paradoxo, eu acho que a gente está chegando num limite, tá? Que a geopolítica começa a atrapalhar o avanço do conhecimento científico em prol da humanidade, já que os nossos problemas são globais. Né? Eu acho que a gente está vendo isso com o Trump, por exemplo, está colocando isso muito claramente, né? Que é um problema a gente fazer essas interfaces. Tá? Então, para vocês que trabalham numa área mais tecnológica, mais aplicada, no qual tem interesse, eu acho que é bacana, porque na realidade é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa de gente que trabalha, não fica lá só pensando em bichinho, essas coisinhas bobinhas, né? Tá? Precisa de gente que faça as coisas no mundo real, tá? Mas vocês vão esbarrar num problema geopolítico terrível, né? E a gente entra numa série de outros problemas complicados, né? Bom, tem professor, deve ter aluno, tá certo? Tem muito mais aluno do que professor aqui, a gente está esperando perguntas dos alunos também, tá certo? Perguntas? Enquanto estão pensando aí quem vai levantar o braço aí, só lembrando,
a história é bem clara. Se você pegar esses alunos, vários tiveram financiamento. Sim. E o financiamento por muitos anos. Sim. Então, certamente precisa, essa é uma questão. Qual que é a importância do financiamento contínuo? Isso aqui aconteceu, por que teve? Qual o impacto de você interromper em algum momento? Você podia fazer algum comentário a respeito disso? Isso aí, Anderson, é uma coisa super discutida, né, nas nossas questões. Quer dizer, a gente reclama muito de falta de recursos, realmente tem pouco investimento de ciência no Brasil, né, vocês sabem disso, por mais que, né, tudo bem, tem mau uso de recursos, tem uma série de problemas, mas assim, é muito pouco. Se você comparar com os países, né, na Europa, nos Estados Unidos, nosso nível de financiamento é muito pequeno. Então não é de surpreender, embora a gente tenha feito muitos avanços, né? A gente sabe, né, a CAPES, por exemplo, foi muito importante para isso, os programas de pós-graduação, a iniciativa é muito individual, quer dizer, a gente não tem uma política realmente muito bem estruturada em termos de financiamento. E aí o que a gente pode pensar? Não só a gente tem pouco financiamento, isso é a vida, né? E aí a gente tem que pensar que a gente também está num país com uma série de problemas econômicos, também é uma questão de prioridade, a gente sabe que não é tão simples, tudo bem, mas tem um problema de regularidade. Né, como o Anderson colocou, quer dizer, você precisa de financiamento contínuo. Às vezes é mais importante você ter um financiamento menor, mas mais contínuo, do que você ter um burst de dinheiro e depois falar. Por quê? Porque uma boa parte do financiamento, como o Anderson colocou, e vocês estão aqui, né, pensando dessa forma, é para investimento em pessoas. E esse investimento em pessoas não é um investimento de curto prazo, ele é um investimento de longo prazo. Nós estamos falando de 10, 15, 20 anos, né, de formação desde a graduação até você conseguir uma posição mais independente, mais permanente. Então, não é com o universal de 3 anos que a gente vai resolver as coisas. Você precisa ter programas de mais longa duração e mais estáveis, né? Agora, a gente vê uma série de problemas e, por exemplo, nessa coisa mais específica que eu falei para vocês de mudança climática, por exemplo, o MMA e o MCTI não se conversam, né? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia não se conversam quando não brigam. Quer dizer, você não tem, estava todo mundo esperando agora no governo uma mudança da política, não tem nada a mesma coisa. Agora tem um pouquinho mais de dinheiro. O problema nunca foi dinheiro, né? Ou nunca foi só dinheiro. A gente não tem uma boa política nacional em termos de avaliação, de mérito. Tem uma série de problemas, né? Dá para a gente discutir a tarde toda, mas tem um problema de continuidade aí, muito sério, né? Pessoal, perguntas? Por favor, ali depois eu passo. Vai lá. Isso. Sim, para a gente mais especificamente, está ligado com construção de nicho, sim. Perfeito. É o que a gente chama em ecologia, gente, para o pessoal que não é da ecologia, de construção de nicho. Quer dizer, a nossa civilização, a espécie humana, ela é muito boa em construir o seu próprio nicho, no sentido de modificar o ambiente no entorno dela para melhorar para a gente. Basicamente é isso, né? Só que nós estamos pensando numa escala global, num modelo demográfico global, e nós estamos pensando que essa constante agora é uma constante, vamos dizer assim, científica, tecnológica, né? É a capacidade nossa de pensar cientificamente que gera o aumento da possibilidade da gente ter uma população maior ainda. Né? Mas é isso mesmo. Claro. resultado em algum
bem, tudo isso que você falou, né, são as implicações, vamos dizer assim, mais aplicadas, né, nesse contexto, né? Então, a partir do momento que a gente entende todas essas capacidades de resposta, começando rapidinho da sua primeira questão, por exemplo, em termos de uso do solo, é um constraint que a gente tem quando a gente vai projetar, porque você, tradicionalmente, por exemplo, aqueles trabalhos lá de teóricos da Science, da Nature, de espaço ambiental, etc., isso também é um certo paradoxo, no sentido de que a evolução da biodiversidade, os padrões de biodiversidade que a gente tem, são função de mudança no clima. Só que são função de mudanças históricas. Agora a mudança é muito rápida e, mais do que isso, ela interage com a ocupação humana e com o uso do solo. Então, a dinâmica das espécies ela é prejudicada não só pela mudança do clima, porque na realidade elas se adaptam, historicamente elas se adaptam, se deslocam para responder a essa mudança de clima, mas agora elas não têm para onde ir porque você destruiu o hábitat dela também. Então tem um efeito de interação muito forte, né? E aí, claro que se a gente começa a pensar em coisas aplicadas, por exemplo, vocês viram, não sei se vocês viram, mas por exemplo, teve toda essa questão do café, aliás, né, do café consciência, tá? Ok, o café tá caro pra caramba, então uma boa parte disso é mudança climática, tá? Porque isso, uma das primeiras coisas que o pessoal começou a discutir em termos de mudança climática em espécies de interesse, né, espécies cultivadas, por exemplo, foi café, né? O pessoal fala, café vai sumir, não sei o quê, e o pessoal começou a desenvolver, inclusive, variantes que eram mais adaptadas, quer dizer, então entra muito nessa discussão. E agora o que aconteceu é que, tudo bem, a gente conseguiu fazer uma espécie de café que sobrevive em lugares mais quentes, etc., só que o grão é pequeno, aí a produtividade foi menor, né? Então, tem uma série de coisas que são bem aplicadas aí nesse contexto, né? Legal. Porque o sistema é muito mais complexo. Sim, perfeito. É porque os sistemas são muito mais complexos, né? A gente está falando de uma espécie ali e tal, mas na realidade você tem um sistema inteiro. Então, o que acontece é que, assim, pela nossa experiência hoje, a gente não tem, a nossa constante tecnológica, voltando para o Condorcet, né, ela não é capaz de suprir os serviços ecossistêmicos em escala planetária. Tá? Podia ser que daqui a 100 anos a gente tivesse tecnologia para suprir, para que a gente pudesse viver numa base em Marte. Por que a gente não está em Marte, por exemplo? Porque a gente precisa do serviço ecossistema. A gente não tem tecnologia para manter o planeta funcionando sem a natureza, né? Nós não precisamos nem pensar na questão econômica, né? Só pensando na questão tecnológica, a gente não tem como fazer isso, né? Então, esse é o nosso dilema para o futuro, né? Como que a gente vai persistir como espécie se a gente não tem tecnologia para ser independente da natureza? A gente tem que preservar o serviço da natureza, senão a gente não vai continuar. Simples assim. Posso fazer uma provocação aqui como físico? Pode. A gente tem costume de achar que nós somos, não sei se todos, mas o ser humano parece, pelas atitudes dele, achar que é a super espécie do planeta, né? Agora, você poderia fazer um comentário assim, o que está se esperando com o aumento da temperatura em geral, com as mudanças climáticas? Essa espécie, que é o dito ser humano, ela aguenta uma variação de temperatura de quanto? E aí deixa eu comentar esse argumento, porque quanto mais quente, mais difícil é essa troca de calor com o meio. E não é qualquer temperatura que nós, seres humanos, conseguimos nos manter vivos assim, adequadamente. Você precisaria de um sistema de refrigeração muito bem robusto para você estar se mantendo em determinadas regiões que vão passar de uma dada temperatura. Isso eu acho que eu li em algum lugar, depois você me comenta se eu estiver errado quanto a isso. E aí, se você vai pensando em sistema de refrigeração, aí vem um parâmetro que eu não ouvi ainda, e não vi assim, e que é a questão de como é que você faz a refrigeração. E aí a física entra nisso, que isso é termodinâmica, isso é padrão. O sistema de refrigeração em geral, a gente consegue fazer isso de uma maneira gastando bastante energia e com materiais muito específicos. Né? E materiais que dependem, por exemplo, de minerais. Eu não vejo nada a respeito de minerais entrando na jogada. Você acha... Não, assim, eu não vi, assim, né? Mas você acha... Você podia fazer um comentário a respeito? Qual que é o limite do ser humano? De média.
Então, a partir de um certo momento, dependendo da variação de temperatura, vai chegar um momento que a gente vai ficar muito incomodado em estar saindo, a gente precisa de estar num local refrigerado. Isso quer dizer que tudo que a gente estiver usando precisa estar refrigerado. Desculpa, você que isso. Não, é exatamente isso. Na realidade, nós como mamíferos, né, a gente não é que nem, por exemplo, uma lagartixa. Né? Uma lagartixa é o que a gente chama de termoconformador. Ele responde direto ao ambiente. Né? O metabolismo dele. A gente é um animal endotermo, né? Então a gente regula a nossa temperatura. A gente tem o que a gente chama de zona termoneutra. Né? Ou seja, o ambiente pode mudar até certo limite que a gente está de boa. Né? Tem uma faixa ali de temperatura. Agora, a nossa temperatura interna ótima, se aumentar 1 grau ou diminuir 1 grau, a gente tem problema. Por isso que a gente fica com febril com 37, 37,5, a gente já está começando a desmaiar. Né? Porque internamente você já está... Quer dizer, não é a temperatura do ar, porque você diz, pô, mas então se a temperatura do planeta vai aumentar em média 2 graus até 2100, a gente está ferrado. Não é isso. Né? É a nossa temperatura interna. Mas o nosso limite de tolerância, aquele trabalho do MIG mostra isso, é muito pequeno. Então... Aí o Anderson vai comentar o problema da energia. Vocês percebem que isso gira o sistema inteiro. Tá, tudo bem. A gente poderia, então, viver em sistemas totalmente refrigerados, com a temperatura ótima, etc, etc. Mas o gasto de energia para isso é brutal. Tá? E a gente já está chegando nos limites de uso de energia. Quer dizer, tudo bem, a gente teria que desenvolver novas formas de energia extremamente eficientes para contornar isso tudo. É isso que eu acabei de falar para você. A gente não tem, atualmente, capacidade tecnológica, até onde eu saiba, para sair de um sistema natural. E a gente está deteriorando o sistema natural. Esse é que é o ponto. A gente vai para Marte? Só o Elon Musk, né? Deixa o Elon Musk ir para lá e ele fica lá sozinho, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer? Né? A gente não tem como manter a civilização em Marte, né? Ou na Lua, porque a gente não tem capacidade tecnológica para isso, né? E aí o que a gente começa a ver antes? Tem uma área super legal que eles estão chamando de Enviromedics. Né? Quer dizer, você já tem, por exemplo, principalmente nos países mais temperados, você já tem estatísticas, eu não lembro das estatísticas, mas você já tem uma mortalidade, um excesso de mortalidade por mudança climática. Aí você diz, não, mas tem refrigeração e tal. Não é tão trivial. Né? Então, principalmente, bebê, criança e idoso vai perdendo essa zona termoneutra, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai se desenvolver no neném. E depois, quando você vai ficando mais idoso, ela começa a diminuir de novo. Então você fica mais sensível às mudanças de temperatura. Você já começa a ver aumento de frequência de problemas cardíacos, problemas respiratórios. É mais difícil de ver por causa de questão de poluição, mas está ligado com mudança de precipitação. Quer dizer, então já tem uma área, uma linha de pesquisa trabalhando com o impacto de mudança climática em saúde humana. Fora a questão de vetores, doenças zoonoses, etc. Mas mesmo fisiologicamente, ligando com o que você perguntou, a gente vai ter que, se continuar desse jeito, e infelizmente nada indica que vai mudar tão rápido, a gente precisa aumentar muito a tecnologia de refrigeração e de manter temperaturas estáveis. Aí é com vocês. Sim, né? Com a gente. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. É físicos aí, ó. Pessoal de materiais, etc. Bom, essa conversa vai longe ainda. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Giovanni. Obrigado, Giovanni. Vamos lá. Uhum. Claro. Porque se não é mais uma vez política, qualquer conhecimento desse sentido, identificar ciência como conhecimento em geral. Então, tudo é ciência, tudo é científico.
muitos pontos desses, parece que efetivamente outras áreas do conhecimento são mais científicas que as ciências exatas, as ciências quantitativas. Já tentou fazer algumas ações nesse sentido. Vamos ver essa situação. Quer dizer, está claro que a gente tem que investir em ciência, seja ciência, que é importantíssimo, o conhecimento da forma mais geral. Nós temos urgência de resolver alguns problemas que demandam conhecimento científico verdadeiramente. Perfeito, perfeito. Quem está preparado para se desgastar nessa discussão? Sim, sim. Ótimo, Giovanni. Bom, em relação à sua primeira questão das redes, eu acho que vai um pouco na direção que a Eliana falou, e a gente tem discutido muito essa questão. Quer dizer, você tem razão, quer dizer, não adianta pensar em internacionalização se você não tem competências locais, porque senão você gera uma relação colonial. Quer dizer, a gente está numa relação neocolonial, né? Quer dizer, então esse é um ponto inicial importante. Então, por exemplo, no nosso caso, né, voltando só um pouquinho para a questão nossa de biodiversidade, a gente tem falado muito nas discussões sobre neocolonialismo e sobre colonialismo científico e sobre... Por quê? Porque as competências, como você falou, estão lá, mas a biodiversidade está aqui. Não tem nada na Europa, né? Você fala, tem meia dúzia de coisa, né? Não tem nada. Por isso que o pessoal vem para cá e acha maravilhoso, tá certo? E aí entra no que a Eliana falou. A gente tem uma série de problemas, por quê? Porque toda a nossa biodiversidade, que tem uma utilização econômica, um valor econômico, inclusive, aí tem uma série de discussões também sobre a valoração, né? O pessoal vem de fora, põe um vidrinho aqui no bolso e vai embora. Para você pedir uma autorização como cientista para estudar é um inferno. Então, já vai por aí, começa um monte de problemas. Agora, no caso de você ter uma competência, é exatamente para você evitar esse tipo de coisa. Quer dizer, se você passa a ter, você tem que ter uma colaboração entre iguais. Senão você caiu num problema de colonialismo. Uma das coisas que a gente sempre discutiu nas métricas, por exemplo, quando a gente pensa nas coisas da CAPES, quando a gente estava fazendo as coisas da CAPES, para medir internacionalização, é muito difícil você desdobrar o que é cooperação, vamos dizer assim, que está funcionando, e o que é cooperação por dependência. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado, que é muito fácil você cair. Tem um monte de artigo com gente de fora. Putz, mas será que você não está servindo de mão de obra barata para o pessoal de fora publicar, por exemplo? Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, concordo com você. A primeira coisa é que a gente tem que ter as competências locais, entra no que a Eliana falou, as redes de colaboração vão até certo ponto, porque você vai misturar com os outros interesses, né? E sobre a sua segunda questão, né, da pseudociência e do negacionismo, cara, depois da pandemia eu desisti. Tá? Porque assim, se estava tão na cara, né, e a gente vê um monte de coisa acontecendo, o problema todo, Giovanni, é o problema da pós-verdade, né, cara? Eu acho que o problema da demarcação, e isso é interessante, né? Quer dizer, se você olha o histórico do problema da demarcação, né? Teve toda aquela discussão nos anos 30, 40, o pop, né? Depois isso começa a cair. Por quê? Porque a ciência é complicada, porque tem um monte de coisa. Beleza, vamos ficando mais plural. E você sabe que hoje essa coisa está voltando da demarcação, porque na realidade a coisa deteriorou num nível, né? A partir do momento que você tem todos os movimentos de pós-verdade, a coisa deteriorou num nível que você vai precisar, apesar de conceitualmente a gente saber que a ciência é complexa, etc, você precisa voltar para a questão da demarcação. Tá? Então tem muita gente legal trabalhando com o problema da demarcação, ainda que admitindo vários níveis diferentes de pluralidade, de perspectivas diferentes. Eu gosto bastante das ideias do Ronald Gere, que era um cara que trabalhava com ótica, né? Que é o perspectivismo, eu gosto bastante dele. Então, a gente tem que voltar para o problema da demarcação. Tá? E por quê? Porque na realidade nós estamos vendo isso aí. Vai embora, né? Tem o problema da tragédia dos comuns. O nosso problema é que a pós-verdade estimula a tragédia dos comuns, né? Tá? Lembra da tragédia dos comuns, gente? Né? Cada um está usando para si, e na realidade o ônus, né? O bônus é seu e o ônus é da sociedade, da coletividade, né? Em resumo, isso é que é a tragédia dos comuns. Se a gente vai para a mudança climática, é isso. Tá? Então você tem um cara fazendo, que nem o Trump, fazendo um monte de negacionismo e apoiando um monte de negacionismo em saúde, em mudança climática, etc. Cadê o Felipe? O Felipe foi embora, acabou de ter a bolsa Fulbright dele negada, porque... Negada não,
Já estava tudo certo, foi rejeitado porque o trabalho dele é sobre mudança climática. Então tem que fazer um rolo para ele ir. Quer dizer, é verdade, né? Quer dizer, então, a partir do momento que você tem esse tipo de comportamento, a sociedade inteira se prejudica. Liga de novo com a questão geopolítica. Então, a gente tem que voltar, eu tenho defendido que a gente tem que voltar a discutir o problema da demarcação, tá? Muito seriamente. Não é ser dogmático, não é ser ingênuo, achar que não tem outros componentes e tal, mas a gente precisa voltar a discutir. A universidade aqui está cheia de gente botando a mão para curar coisa, né? Você vai ali na praça, tá gente botando coisa né? Não tem... Ela já está até escondendo aqui, né? Quer dizer, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Assim, tem um monte de problema acontecendo de pseudociência dentro da universidade, né? Negacionismo dentro da universidade, tá? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Claro que a gente tem um problema de individual, quer dizer, você vai ter professores, você vai ter pesquisadores, você vai ter alunos que vão fazer pseudociência, vão defender pseudociência, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Agora a instituição não pode respaldar isso, né? Então é um problema da instituição se posicionar em relação a certas práticas, sem ser dogmático, sem ser ingênuo, mas eu acho que a gente passou do limite, né? Como país e como mundo, né? Na realidade, como civilização global, né? E a gente precisa voltar a discutir o problema da demarcação. Oi? Tem toda a questão dos pontos de não retorno, aí é uma outra discussão aí também, né? Vamos ver. Mas assim, é tudo culpa dos franceses. Pessoal, o papo está muito bom, eu tenho certeza que a gente ia poder ficar aqui várias horas, para falar a verdade, para discutir cada tema desse. Então, eu gostaria de dizer que a gente tenta no Café Consciência manter para terminar as duas. Hoje foi o primeiro, eu consegui passar um pouquinho, mas é porque eu gastei mais minutos falando aqui antes. Prazer. Então, eu gostaria de primeiro pedir, agradecer a todos os presentes, lembrar vocês aí na rede de seguir a gente lá no Instagram do Instituto de Física. Vocês que são de outro instituto, vocês são super bem-vindos. Vão vir palestras de diversos tipos aqui, inclusive a próxima é sobre a relação com o tempo. Você quer entender um pouquinho sobre o tempo? Saiu um artigo bem interessante de um colega nosso, vai estar discutindo isso, uma revista importante aí para a gente entender um pouquinho o tempo. A gente acha que tem uma visão, vamos ver, né? Vamos ver aí o que o professor Lucas vai estar trazendo. Então eu gostaria, em nome do Café Consciência, agradecer novamente ao professor José Alexandre, é sempre ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Anjo. Lembrar a todos que daqui a 2 semanas temos novo Café Consciência, tá certo? Não deixem de trazer também suas canecas, né? Porque a gente não vai ter necessariamente o copo, assim cada um pega o seu copo, tá? E a gente vai estar discutindo aqui ciência de qualidade. De novo, espero vocês aí, a equipe toda espera vocês aí daqui a 2 semanas. Um abraço a todos e bom resto de semana.